Hoje com o pastor Joseph Prince. Você está pronto para a palavra? Vire para alguém ao seu lado e diga: você não vai morrer. Amém, amém. Falamos sobre a mensagem sobre o ataque de SARS. Você lembra? Ok, naquela mensagem, Deus falou comigo durante aquela pandemia. Durante aquele tempo, tínhamos 8.000 pessoas naquela época. E ninguém morreu. E naquela época, uma das coisas que Deus falou comigo foi em Juízes. Foi no livro de Juízes. Eu passei tempo com Deus e pedi uma palavra e Ele me levou a Juízes, onde temos os inimigos, naquela época, tinham conquistado Israel e derrotado Israel e tomaram a sua maior parte. E tinha um certo guerreiro que não sabia que era guerreiro. Era um rapaz cujo nome era Gideão e ele estava malhando durante a noite. Muitos fazem de dia e ele estava fazendo à noite, longe dos inimigos, porque todas as vezes que os israelitas tinham a sua colheita realizada, eles vinham e tomavam a colheita. Como o inimigo hoje. Ele estava malhando com medo e o anjo do Senhor apareceu. E o anjo é a aparição de Jesus pré-encarnada. E o Senhor disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, ou homem valente. Sabe o que ele disse? Ele disse o que aconteceu com os milagres. Vamos ler isso? Olha isso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Ok? Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Então este homem valoroso estava com dúvidas, certo? Ele disse então ao anjo: se o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E continuou: e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ok? Então o Senhor falou para ele: vai nessa tua força. Eu acho muito interessante isso. Quando o Senhor olha para você e você acabou de falar: onde está o Senhor? Como é que podemos dizer que o Senhor está conosco? Onde estão os seus milagres? Parece com alguém que não é muito forte na fé, mas alguém fraco, estou certo? E bem na sua fraqueza, o Senhor olhou para ele e olha como o Senhor olha para a fraqueza. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. É o que diz nessa versão. Olha o que diz aqui. Vai nesta tua força. Vai nesta tua força. Que força? Ele disse: onde estão os teus milagres? Como Deus está conosco? E Deus disse: essa é a sua fraqueza? Sua fraqueza vai se tornar a oportunidade para que eu demonstre minha força. Então, na verdade, a sua fraqueza é a sua força. Vá nesta tua força. Não te enviei eu. E livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse mais um homem. Mais em frente. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ah, Senhor Deus! Ok, eu estou me adiantando um pouco, mas nos versículos anteriores ele preparou uma oferta ao Senhor. Na verdade, foi alimento, porque era Jesus na sua forma pré-encarnada. E o Senhor fez com que o fogo consumisse tudo aquilo. Ele viu que não era um anjo qualquer, mas era o Senhor. E o Senhor desapareceu. Ele perguntou o nome do Senhor. Ele perguntou ao Senhor: qual o teu nome? Amém? E o nome do Senhor é incrível, é maravilhoso. Na verdade, isso não aconteceu aqui. Isso aconteceu foi com Sansão. Maravilhoso o nome, Pelé, o Deus que faz maravilhas. E foi uma história igual, uma história de sacrifício. Mas o Senhor subiu aqui no sacrifício, quando foi queimado, e desapareceu. E ele percebeu que não era um anjo comum, mas era um anjo que tinha recebido uma oferta. Anjos não recebem ofertas, era o Senhor. Então olha o que ele disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Naqueles dias eles tinham medo, porque se vissem um anjo do Senhor face a face, havia uma crença. E isso era errado, não era verdade. A pessoa morreria. Ele então pensou que morreria. O Senhor disse para ele, e naquela época, quando enfrentamos aquela outra pandemia, o SARS, e eu estava preparando para falar para 8.000 pessoas, foi isso que Deus disse para mim: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então eu disse para a igreja: é a palavra de Deus para você. Deus está dizendo: paz seja contigo, não temas, não morrerás.
Amém? Paz seja contigo. Shalom, shalom. Não temas, não morrerás. Amém? Não morrerás. Não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor é paz. No hebraico é Jeová Shalom. Jeová Shalom ou Yahweh Shalom. Como se pronuncia no hebraico? Yahweh Shalom. É a primeira vez que o Deus de paz aparece. Mais tarde você vai ver, em algumas partes do Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa essa frase, o Deus de paz seja contigo. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. É o Deus de paz que esmaga Satanás. Quando você ouve, então, Deus de paz, se você falar aos seus amigos judeus, você diz, Jeová Shalom. Aqui Jesus é Jeová Shalom. E é a primeira vez que aparece essa frase, o Senhor é paz. Amém, o Senhor é paz. A primeira vez que aparece está no contexto de quê? Não morrerás. Paz porque Deus te dá essa palavra. Não temas, tu não morrerás. Amém? Paz. Não temas, não morrerás. Olhe para alguém agora. Esta palavra é a palavra de Deus para nós hoje. Com este coronavírus, olhe para alguém e diga, sorrindo, sem tossir, por favor. Ok? E diga, paz seja contigo. Não temas, tu não morrerás. Diga de novo, tu não morrerás. Diga, tu não morrerás. Um ano depois lançamos aqui a nossa revista e eu coloquei um testemunho de que das 8.000 pessoas nenhuma morreu. E isto é para a glória de Deus. E eu estou crendo nisso. Creia juntamente comigo. Amém? Que nenhum de vocês morrerá. Amém? Olha, comparando com outras igrejas e outros lugares, nós somos uma igreja grande. Amém? E podem falar da lei da probabilidade, mas durante o SARS ninguém morreu. E servimos ao mesmo Deus. Durante aquela época, o que fizemos? Demos os Salmos 91 em cartões. Distribuímos. Você recebeu? Amém? Leia isso todo dia. Leia de novo e de novo e de novo. Amém? Glória a Deus. Você sabia que o Salmo 91 cobre todas as áreas da sua vida? Mas antes de falar nisso, quero falar algo primeiro. Não esqueça do tema do ano do tempo e espaço. E eu falei na semana passada, e eu quero saber se você realmente entendeu, que no hebraico não tem números, mas somente letras. São 22 letras no alfabeto hebraico, ok? 22 letras. E cada letra é um número. Por exemplo, em vez do número 1, eles colocam Aleph. Em vez do número 2, colocam Bet. E também cada letra também é uma figura. Aleph é um boi. Bet é uma casa. E falam Aleph, Bet, Abba, pai da casa. Ele é o líder, o boi é o líder da casa. Você viu isso? Por isso dizem Abba. Amém? E se colocar entre Aleph e Bet, a primeira, e segunda, letras do alfabeto hebraico, você coloca um rei, vai ter Ahavá, que é amor. Amém. Aí vemos o amor do Pai. Hoje, quando dizem Ahev, Ahav, Ahavá, certo, quando for em Israel, é amor e se escreve desta maneira. Aleph e o rei e Bet, Ahav. Entendeu? Interessante, hein? Certo? Eu amo a língua hebraica. Amo esse idioma. Glória a Deus. E se você olhar bem, o ano de 2020, qual é a letra do hebraico? É a letra Kaf. Kaf. E isso não começou comigo, mas os rabinos que ensinam tradições falam isso. Eles pegam o ano hebraico, que não é o mesmo do nosso calendário, porque nós estamos em 2020 e eles estão no ano 5.780. Ok? E tem uma razão porque é assim, mas não tenho tempo para explicar, mas eles também consideram o nosso ano e eles falaram do nosso ano 2020. Amém? E 2020, eu, na verdade, recebi isso do Senhor e não chequei com nenhuma pessoa que fala hebraico. E eu tenho até um amigo e o perguntei, e ele me disse que não sabe. Disse que não sabia. E quando eu olhei para 2020, eu percebi que são duas mãos, Kaf, Kaf. A letra Kaf, diga Kaf. Bem, essa letra também tem uma figura e a figura é uma mão aberta. É uma mão. Kaf é também a palma das mãos, quer dizer abençoar.
Kaf. Kaf. Yud é geralmente o termo usado para mão. Ou Yad, ok? Mas Kaf é a mão abençoadora. E não está fechada, mas aberta. Amém? 2020 é o quê? 2 mãos abertas. E olha bem, nós vamos fazer uma tradição durante essa época, porque somos um povo e alguns estão enfermos e preocupados, alguns ansiosos por causa dessa doença, e tem gente que se contamina facilmente, então não vamos mais apertar a mão durante essa época, ok? Vamos fazer isso. Ok? É o ano do Kaf Kaf, pode fazer com as 2 mãos. Amém? Kaf Kaf Kaf. Entendeu? Entendeu? Vamos tentar. Diga pra alguém. Oi. E aí, ok? Certo? Eu prefiro isso. Do que qualquer expressão, não precisamos apertar as mãos. Amém? E vamos fazer isso uma tradição. Vamos fazer com as 2 mãos. E vamos ter testemunhos, ok? 2020, mãos abençoadoras. Posso ouvir um amém? E olha, se você olhar a palavra filho, em hebraico é a palavra ben. O nome Benjamim, filho, Yamin, ben da mão direita, filho da mão direita, ok? Mas a palavra Abar, Bar também é filho em hebraico, é mais aramaico, mas Bar também é filho. Por exemplo, Jesus olhou para Pedro e disse, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Ele disse, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai Celestial. Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas, seu pai era Iona. Amém? O fazendo lembrar da pomba, o Espírito Santo foi quem revelou isso para ele. Olha, se você olhar para Bar e colocar um Kaf no final, Barak, Kaf, se pronuncia essa letra Kaf, Kaf. Então coloca um Kaf no final, preste atenção nisso. Olha a palavra Bar, da direita para a esquerda. Bar é Bet Hesh, Bar, que é filho. Kaf está no final. Mão aberta. Entendeu? Então Barak. Barak quer dizer bênção. Barak. Ok? Barak é bênção. Então temos filho, Barak, com o Kaf no final. Filho se torna bênção. O filho com as mãos abertas, e vemos Jesus abençoando sempre com as suas mãos estendidas, que é o Kaf. Posso ouvir um amém? Temos uma foto para te mostrar e é o que acontecia o tempo todo. Amém? Ele está sempre impartindo, ministrando, restaurando, abençoando, ele está sempre protegendo. Posso ouvir um amém? Sabe o que eu descobri olhando para a raiz da palavra mão? Certo que é Yad. E se você olhar de A a Z do alfabeto hebraico, que é Aleph et Tav, antes do Kaf é Yad. Yad é a palavra geral para mão, até a letra antes de Kaf, que é mão aberta de bênçãos, é a letra Yad. É interessante colocar juntos ver a mão e também a bênção. Eu descobri isso ontem, só ontem porque eu estava contando as letras do hebraico, eu tenho um amor por esse idioma, e eu amo estudar o hebraico, e pela primeira vez eu senti essa impressão no meu espírito, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, nunca ouvi isso na internet, é algo que eu recebi porque eu não gosto de fazer coisas e receber uma revelação usada, está entendendo? Eu gosto de receber do Senhor para você. Eu senti a direção do Senhor para mim para estudar o Salmo 91 no hebraico e comecei a estudar, eu já fiz isso no passado, mas estou fazendo de novo, e ele me mostrou algo que não vi antes. Se olhar a primeira palavra do Salmo 91 e é achad, que é assentar-se. Assentar-se. Tudo começa com assentar-se. Aquele que se assenta, literalmente habitar é aquele que se assenta. O que devemos fazer nesta crise, se queremos a proteção de Deus, é não se preocupe. Não fique ansioso. Assente-se. Você só se assenta quando termina o trabalho. Os sacerdotes do Antigo Testamento ficavam sempre em pé. Não havia assentos, havia uma mesa no que chamamos de tabernáculo de Moisés. Havia uma mesa sem assentos, porque a obra nunca era concluída. Mas Jesus se assentou à direita do Deus Altíssimo. Estamos assentados com Cristo. Efésios nos diz, estamos assentados com Cristo. Então, igreja, se assente. No que diz respeito ao pecado, sabe de algo? Você está morto para o pecado. Se assente. Amém. Em termos do favor de Deus, não tente obtê-lo. Você já é favorecido. Se assente. Se assente. Em toda crise, o diabo diz o que você vai fazer com isso.
Você diz, eu não vou fazer nada, eu não vou tentar fazer nada, já foi feito. Eu já vejo a vitória. Você se assenta. Para tudo você deve se assentar. E esse coronavírus, você está com medo? Não. Eu sei que eu já estou protegido dele. Estou assentado com Cristo, muito longe dele. Não vai chegar a mim nem a minha família, amém? Assente-se, faça isso todas as vezes. A primeira coisa a fazer é se assentar. A primeira palavra é assentar-se. E na construção gramática do hebraico, a primeira palavra é geralmente a ênfase. Você tem que se assentar. E eu percebi uma coisa. A primeira letra é o yad. Ou yud, para a mão. Entendeu? Yud. Então, olha isso. É a primeira letra do Salmo 91. A última palavra. E a última letra do Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação é também o yud. Um yud. Deus falou comigo, diga a eles, eu vou abençoá-los, mas também vou protegê-los. Do começo ao fim, mostra a mão de Deus abraçando tudo, nos protegendo. Com essas promessas, com estas bênçãos. Posso ouvir um amém, igreja? Gosta do hebraico? Não sei se você entende alguma coisa dele, mas é hebraico? É hebraico. Amém, mas eu amo o hebraico, então, glória a Deus. Aqui então temos o ano 2020 e por isso precisamos do verso de Êxodo 20, porque 20 é o número da redenção. Na Bíblia, 20 é o número da redenção. Por exemplo, nós temos o remidor mais próximo à história de Ruth. Ruth não era judia. Ela foi casada com o filho de um homem chamado Elimeleque. E eles saíram de Belém e foram para a Jordânia, fora de Israel, do outro lado. A terra de Moabe, que agora é a Jordânia. E lá, esse Elimeleque morreu. E a sua esposa Noemi, ela tinha 2 noras. E os filhos também morreram. Algo triste, um depois do outro, porque saíram da bênção para a morte. A casa de Deus é o lugar de vida, é o lugar da graça, é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Posso ouvir um amém? Não o prédio, e todo o povo diga amém. E depois disso, então, Noemi desejou voltar para sua casa porque ela ouviu que Deus tinha visitado a sua casa, na terra de Belém, na casa do pão. Deus estava dando pão. Amém. A fome já tinha passado e ela estava voltando, e a única nora que foi após ela foi essa sua nora, cujo nome era Ruth. É uma linda história de amor e eu tenho uma série chamada História de Amor de Ruth. Você vai amar isso, é o meu livro favorito da Bíblia. Agora eu tenho livros diferentes a cada ano. Amém? E agora mesmo é o meu favorito e ela conheceu um dos rapazes mais bonitos em Belém. Seu nome é Boaz. Seu nome quer dizer nele há força. Amém? Muito interessante. Nele há força. Quem ele representa? Jesus. Amém? E agora, Noemi perdeu as suas terras. Ela foi embora e perdeu as suas terras. E só tinha um jeito de obter de volta esse um parente. Era uma lei de Deus. Uma lei que era chamada a lei do remidor Goel. Em hebraico, Goel, remidor. Que quer dizer, se você tivesse um parente que era rico, mas ele também tinha que querer, não tinha que ser só rico, ele também tinha que querer. Tinha que ser rico, tinha que querer. Amém? Então ele se qualificava para ser o remidor. Tinha que ser alguém da família. É por isso que Jesus veio. Veio para ser um de nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tinha que ser da nossa família para nos salvar. Amém? E olha, ele era rico. Ah, sim. Amém? Ele queria. Na cruz ele mostrou a sua vontade. Amém? E nós somos Ruth. Somos Ruth, a maioria de nós se identifica com Ruth porque ela não era judia. Ela não fazia parte do povo de Deus, mas ela foi remida. Boaz casou com ela. E ela se tornou a tataravó de Davi. E se você olhar bem a genealogia de Jesus em Mateus no capítulo 1, você vai ver que o nome de Ruth é mencionado ali. Amém? Uma não judia, glória a Deus. É uma história de redenção. Por que eu estou falando isso? Eu falo isso porque somente 20 vezes, nada mais, 20 vezes que o nome de Boaz é mencionado no livro de Ruth, que é o número da redenção. Você sabe, 20 é o número da redenção. Amém? Você sabe que 5 é o número da graça. A 5ª vez que o nome de Ruth é mencionado, Ruth diz,
porque eu achei favor, graça aos seus olhos. Incrível? Amém? A quinta vez que o nome de Noé é mencionado em toda a Bíblia, se você contar 5 vezes, também diz: Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia! Em Êxodo fala sobre o tabernáculo de Moisés, fala sobre toda a estrutura do tabernáculo. Nós temos uma foto sobre a estrutura mostrando de cima, mostra isso para nós, como se tivesse tirado as cortinas do teto, a cobertura, estamos olhando de cima, dentro do santuário. Você viu ali as placas de madeira? Sou eu e você. Vamos ver essa placa de madeira, ok? Esta é a placa de madeira. É de madeira, mas está coberta com ouro, a figura de eu e você. Somos madeira, somos humanos, com enfermidades, não temos boa aparência, a nossa aparência não é tão perfeita. Amém, aparentamos assim porque pecamos contra Deus e nós não temos uma boa aparência em nós mesmos. Glória a Deus. Mas sabe o que acontece quando você é salvo? Ele te cobre com a sua justiça divina. Amém. Ele faz de você a justiça de Deus em Cristo. E essa madeira que cortaram, eles pegavam e depois cobriam com ouro. O que você está vendo é ouro. E não só isso, mas também os pés desta placa de madeira. Olha, não está deitada, mas está em pé porque tem 2 pés. São 2 apoios para segurá-la. Muito interessante essa palavra apoio em hebraico. São 2 mãos. 2 mãos. Jesus disse, falando de nós: ninguém pode tirá-los das mãos do meu Pai. Amém. Ninguém pode fazer isso, porque eu dei vida eterna a eles. Ninguém pode tirá-los das minhas mãos. Temos as mãos de Jesus e as mãos do Pai, 2 mãos. O Senhor é o nosso apoio. Amém. Então tinha 2 coisas que tinham as suas pontas, que é chamada de mãos em hebraico, e entravam em engates que eram feitos de prata. Então, tinha 2 engates de prata, um aqui, outro ali. Sabe de algo? Vamos ver isso. Se assente e preste atenção. São os 2 engates de prata e as 2 mãos de apoio da placa de madeira. Eu e você, no natural, agora somos a justiça de Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê o ouro. Amém? Caminhamos lado a lado, pelo vínculo da paz e do Espírito Santo, que nos torna um. Fazemos parte da casa de Deus, o templo de Deus. Amém. Glória a Deus. Somos agora a justiça de Deus em Cristo e não podemos ser uma placa individual no meio do deserto. Temos que estar lado a lado. Travam engates que eram feitos de prata. Então, tinha 2 engates de prata, um aqui, outro ali. Sabe de algo? Vamos ver isso. Se assente e preste atenção. São os 2 engates de prata e as 2 mãos de apoio da placa de madeira. Eu e você, no natural, agora somos a justiça de Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê o ouro. Amém? Caminhamos lado a lado, pelo vínculo da paz e do Espírito Santo, que nos torna um. Fazemos parte da casa de Deus, o templo de Deus. Amém. Glória a Deus. Somos agora a justiça de Deus em Cristo e não podemos ser uma placa individual no meio do deserto. Temos que estar lado a lado. Olha, Jesus uma certa vez disse aos discípulos: por que vocês reparam no cisco, um cisco de madeira, nos olhos? Por que você olha para esse pedaço de madeira no olho do seu irmão? Isso é olhar para o irmão de forma natural. Olhem um para o outro de acordo com a justiça de Deus. Olhem um para o outro cobertos com ouro. Amém? Olhe para as igrejas ao seu redor e não os critique, mas os veja coberto em ouro. Glória a Deus. Mesmo que as pessoas te critiquem, você olha para ele e diga: eu vejo você coberto de ouro. Se falar que o seu pastor ensina coisa errada, você fala assim: ele ensina que você é ouro, irmão. Glória a Deus, ele ensina que você é ouro e eu te vejo como ouro. Glória a Deus. Se você fosse madeira, eu te cortaria no meio. Sabe, mas você é ouro, eu te vejo como ouro. Não se rebaixe ao nível deles e veja as coisas de forma natural, amém? Tudo isto é estar assentado com Cristo, veja assim. Algo bom sobre esta crise é que te faz chegar a um ponto de fazer a pergunta: será que isso é teoria ou realidade? Crentes são forçados a fazer isso, por quê? Será que eu creio somente de lábios no Salmo 91 ou eu creio de verdade no Salmo 91? E isto é uma realidade. E começa com se assentar. Se assentar quer dizer a obra foi concluída, você crê? Jesus olhou para o homem que tinha sua mão mirrada e o que ele viu foi uma mão curada. Ele não disse: a sua mão está mirrada, irmão. Ia ficar mais mirrada. Certo? Ele disse: estenda suas mãos. Ele não falaria isso se não visse algo além do natural. E o Senhor sempre vê tudo além do natural. Amém. Uma das características do Pai Celestial é que ele chama as coisas que não são no natural, e Abraão imitou isso, as que não são, como se já fossem. Amém.
porque ele vê na dimensão do espírito, na dimensão eterna, a dimensão que é muito mais real do que a dimensão natural. Então, olha aqui, estamos todos assim. Você se alegra com isso? Estamos sempre em pé. Por que não ficamos em pé pela nossa força? Temos engates de prata. E a prata representa, quando você olha na Bíblia, um tipo de redenção. Sabe como fizeram esses engates? De moedas, meio shekel. E se você ver um ensinamento sobre meio shekel, vão dizer, um shekel, o ensinamento diz que é 20 dinheiros. Outra vez o número 20 para redenção. É o dinheiro da redenção. Uma figura do sangue de Jesus. Muitas pessoas deram as suas moedas e eles fizeram então os engates. É uma figura da redenção. Você está entendendo? E em Êxodo 26 diz, e farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas e 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, 20 para o norte e 20 também para o sul. Certo? Mostra a foto do topo. Certo? Ali está o norte e aqui está o sul. O tabernáculo ficava de frente para o leste. 20 tábuas, nem mais nem menos. Pare. Eu falei 20 e 20? Vivemos na proteção da? Me diga, vivemos na proteção da? Habitação do Altíssimo. Olha, uma coisa que a Bíblia diz, Jesus mesmo disse que teríamos muitas pestilências. Ele se assentou com os discípulos no Monte das Oliveiras, ele tinha estado naquela área que era perto do templo, e os discípulos falaram, Senhor, olha, essa estrutura é tão linda, o templo de Herodes, muito linda. Olha isso. Jesus falou, está chegando a hora que não ficará pedra sobre pedra. Hoje, o lugar onde estava o templo não tem nenhuma pedra daquela época que está ali. Amém? Tem pedras que estão desde 2000 anos atrás, na época de Cristo. Mas, em lugares como Corazim, amém? Em Tiberíades, mas não onde estava o templo. A palavra de Jesus se cumpriu. De fato, Tito, que se tornou imperador de Roma naquela época, ele era general na época, ele falou aos seus homens, não destruam um templo. Mas quando o ouro do templo começou a derreter entre rachaduras, os soldados começaram a derrubar essas pedras para pegarem o ouro. Ok? Eles até desobedeceram o general no calor da batalha. E o Filho de Deus, no Monte das Oliveiras, disse, não ficará uma pedra sobre a outra. No natural, ele era só um carpinteiro. Mas o general romano disse, não destruam o templo. Qual palavra se cumpriu? A de Jesus. Ele estava no Monte das Oliveiras. Vamos ler a história. Assim diz a palavra de Deus, e perguntaram-lhe dizendo, não fala quais são os discípulos, mas em Marcos nos fala aqui. Foi Pedro, Tiago, João e André. Os 4 foram a Jesus e disseram, Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? E por causa do tempo, vamos seguir até o verso 24. Vamos ler isso. E cairão ao fio da espada. Jesus falando para eles, e cairão ao fio da espada. Israel, cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados. Isso aconteceu no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, como eu falei. Com o general Tito, que era filho do imperador, e depois ele mesmo se tornou imperador. Destruíram Israel. E se você não sabe quando eles queimaram o templo, ninguém se esqueceu. Eu creio que depois de 9 anos que eles fizeram isso, mais ou menos 9 anos, foi menos do que 10 anos. A segunda maior cidade romana. Uma cidade que era do Império Romano. A primeira era Roma, a segunda era, adivinha, Pompei. Sabe o que aconteceu lá? Olha, eles fizeram isso, queimaram o templo de Deus. E uma cidade inteira foi queimada. Queimada por um vulcão com lava e cinza. É algo muito interessante. E precisamos saber que você não pode fazer esse tipo de coisa mesmo sendo julgamento. E foram espalhados porque rejeitaram a Jesus. Jesus disse, como no Salmo 91, Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas você estará seguro. Certo? Sua verdade é escudo e broquel. Sabe? Olha, Jesus disse isso. Ele estava sentado num jumento, descendo o Monte das Oliveiras, e olhou para Israel, olhou para o templo e chorou. E disse, como eu queria, ajuntar-vos como uma galinha. Certo? Disse 2 vezes. Como eu queria. Se você somente soubesse hoje as coisas concernentes à tua paz,
mas estão ocultas aos teus olhos. Mas exércitos virão e te cercarão e vão te destruir. Jesus chorou. Mas pastor, por que Jesus não fez nada? Ele é tão poderoso, ele abriu os olhos dos cegos, ele limpou os leprosos. Deus não força suas bênçãos em ninguém. Se você não o quer, ele não força. E por isso ele te deu livre-arbítrio. Se ele pudesse fazer isso, ele faria com Adão e Eva, para que eles escolhessem aquilo que seria melhor para eles. E não haveria pecado. Na hora que ele pegasse o fruto, Deus falava, para! E a sua mão, parava. E Deus moveria sua mão. Agora bata em si mesmo. Psh. Mais uma vez. Psh. Outra vez, sabe? Deus não faz isso. Ele te dá livre escolha. E olhando para o mundo e a condição em que o mundo está, não culpe a Deus. Deus é a resposta. Amém? Se a vontade de Deus fosse feita no mundo, isso vai acontecer quando Jesus voltar. Não haveria enfermidade, não haveria também nenhum tipo de miséria ou pobreza, não haveria nada mal e tudo será perfeito quando Jesus voltar. Não vai ter quarentena, não vai ter hospital quando Jesus voltar, nem mesmo corte e tudo mais. Vai ser tudo perfeito, com ordem e justiça e juízo. E tudo vai ser muito lindo, tudo vai ser muito perfeito. Esta é a vontade de Deus. Mas agora não estamos vivendo isso. A Terra está agora gemendo, mesmo com este coronavírus, se ele for de um mercado, um acidente, algo assim. Culpe o homem, não Deus. Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios, e desde essa época dos romanos e depois dos outros impérios até chegarem nossa época, e o último foi os turcos e também os britânicos. E finalmente, depois de quase 2000 anos, voltou para as mãos dos judeus. Na Guerra de 6 Dias, Jerusalém foi conquistada. Nunca aconteceu isso na história, a não ser quando Josué marchou em volta de Jericó durante 6 dias e no 7º dia a possuiu. No 7º dia, Jerusalém, depois de 2000 anos, se tornou de Israel de novo. E tudo acontece ali. Não é nada natural ou de política, mas sim espiritual. Está me ouvindo? E Jesus disse, quando Jerusalém ia ser pisada pelos gentios até poucos anos atrás. E as pessoas que têm direito a ela voltariam quando o tempo dos gentios se cumprisse. Isso é verdade. Estamos vendo isso acontecer agora. Eles têm Jerusalém, mas não a têm. Quando a tiverem completamente, vai acabar o tempo dos gentios. Ok? E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Estamos vendo acontecer. Nesta última década, até neste ano, vimos mais eclipses que os cientistas falaram que não iria acontecer antes de 100 anos ou algo assim, ou 200 anos, mas estamos vendo isso acontecer agora. Esta década já viu mais luas de sangue do que qualquer outra década. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, tsunamis, furacões, tornados. Vamos ler? Homens desmaiando de terror, é o que eu estou dizendo. Não fique com medo. Paz seja contigo. Não morrerás. Não temas, porque seu coração se derrete por causa do medo. Amém? O coração se enfraquece, você não foi criado para funcionar com medo. O medo abala o seu sistema. Você está ouvindo isso? John G. Lake, eu falei sobre ele na última semana e John G. Lake mencionou que quando ele... Olha bem, ele era um missionário que viveu na África e quando ele estava lá durante a praga bubônica, a peste bubônica, as pessoas morriam em sua volta. Foi uma praga terrível, pior do que o coronavírus. Pessoas morrendo ao seu redor. Mas ele e um amigo ajudaram a enterrar as pessoas, às vezes 2, 3 pessoas numa sepultura. Sabe? E ele somente ajudava a enterrá-los. E nenhum dos dois ficou doente. Depois, um barco muito grande veio da Inglaterra, com provisões e também equipamento médico e tudo mais. E um dos médicos foi a John D. Lake e disse o seguinte: qual a proteção que você tem usado? Porque você está aqui há muito tempo e não foi contaminado. Ele disse: eu creio na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida, Romanos 8, verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha a razão por que o seu cabelo fica branco. A razão por que você agora tem rugas no rosto. A razão por que você se sente cansado. A razão por que você sente sintomas no seu corpo. É por causa da lei da morte operando.
Todos nós pecamos. Não é vontade de Deus. Deus não fez o homem para ficar doente. Deus fez o homem para ser forte, para ser saudável, radiante, andando em plena saúde. Amém? E nunca envelhecer. Mas o pecado trouxe tudo isso e tem uma lei chamada lei do pecado e da morte. E há pecado, o pecado de Adão e também os nossos próprios pecados que causam a ruína, que causam problemas nas nossas vidas. Amém? É a lei do pecado e da morte. Mas graças a Deus, Jesus veio. Mas agora há uma nova lei nas nossas vidas. Se aprendemos a andar nela, se aprendemos a obedecê-la, é chamada a lei do Espírito de vida. Em Cristo Jesus, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Como existe a lei da gravidade, e todo dia é quebrada, ultrapassada, por aviões decolando. Certo? Em muitos aeroportos. É a prova que a lei da gravidade ainda existe? Sim, essa lei ainda funciona. Amém. Mas e o avião? Como pode decolar? Porque existe uma outra lei, a lei da velocidade, que ultrapassa a lei da gravidade. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou, o passado me libertou da lei do pecado e da morte. Você precisa confessar isso. Outra coisa interessante que John D. Lake disse, ele disse o seguinte, disse, Senhor, se você não crê no que eu estou dizendo, quando eles morrem, a boca deles espuma, com muitos germes na boca deles. Pega, põe no microscópio, na minha mão, coloca na minha mão, ele disse. Ok? E você vai ver que eles vão morrer. Eles ficavam vivos por um tempo, mas no momento que tocava na mão deles, eles ficavam chocados. Todos aqueles germes morriam. Sabe o que ele disse então? Olha o que John D. Lake disse. Olhou para o homem e disse, essa é a lei do Espírito de vida em Cristo. Foi mais tarde que John D. Lake disse que a lei do Espírito da vida de Cristo não pode operar quando você tem medo. Quando você está com medo, ele disse, se ele estivesse com medo, ele absorveria aqueles germes e depois ficaria doente. Tem muita gente com medo e quando tem medo, absorve tudo ao seu redor que é negativo, até mesmo este vírus. Mas quando você tem fé, certo? Você repele esses germes. A lei do Espírito de vida, enquanto ele estivesse pensando nisso e permanecido, ele não disse isso, mas eu digo, assentado, descansando, Deus vai te proteger. E quando essa doença tocar em você, vai morrer. E eu estou crendo nisso. Vamos então nos unir a John D. Lake. Vamos crer nisso, vamos crer firmes nisso. Amém? Talvez isso é para despertar todos aqueles que levam a fé seriamente. Amém? A geração do fim dos tempos são pessoas que estão vivas e permanecem até a vinda do Senhor. Uma coisa é estar vivo porque é jovem, mas outra coisa é permanecer e quer dizer, você sabe, de algo sobre permanecer vivo até a vinda do Senhor. E não é nada de acordo com as Escrituras falar coisas como, um dia vamos morrer. Certo? Isso é verdade para o mundo, mas para o cristão, esperamos o Filho no céu. Então a postura das Escrituras para o crente do Novo Testamento é esperar a vinda do Filho. Amém? E isto faz algo em nós. Transforma a nossa vida, faz algo, tem um efeito purificador. Eu acho também que traz um efeito de vida. Procurar por Jesus. Não olhar para baixo, mas para cima. Não falamos como o mundo. Todo mundo morre. Amém? Não olhe para baixo. Olhe para cima. Foi o que Jesus falou também. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porque as virtudes do céu serão abaladas. O que quer dizer isso, virtudes do céu serão abaladas? É muito interessante porque no grego diz os poderes Urenas no grego. Urenas era um deus grego que eles adoravam na época, mas Urenas também é uma palavra grega e eles não entendiam na época. Nós entendemos hoje. Urânio. E os poderes do urânio serão abalados. Você já viu quando o urânio é misturado? Tem uma máquina e ela tem tubos e sacode constantemente. É o que eles fazem para fazer armas nucleares. Essas armas são feitas de urânio. Você está olhando para mim surpreso? Eu não estou falando para você uma história, eu estou falando de fato, sabe? Ok, as virtudes do céu serão abaladas. E continua dizendo, então verão, perceba o que diz? E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, quando começarem, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Vamos ler a parte onde fala de terremotos. Isso, antes disse que haverá em vários lugares grandes terremotos. Grandes terremotos são de 6.0 para cima, na escala Richter.
ok? E temos visto grandes terremotos, e estão acontecendo todos os dias, como nunca antes vimos. Temos visto uma frequência de grandes terremotos, só neste mês já vimos grandes terremotos acontecerem. Não espere, ok? E em uma mensagem recente eu falei sobre como Deus vai restaurar os anos consumidos pelo gafanhoto, e eu falei sobre eles, os vários tipos de gafanhotos. E agora você ouve nos noticiários muitos gafanhotos por aí. Onde foi? Em Quênia? Certo? E falaram que por décadas não tinham visto isso. E os gafanhotos estão por aí. Então eu quero te dizer, escute, porque Deus está falando algo para você, para a sua vida. Tudo o que está acontecendo tem uma razão. Amém? No ano passado, eu falei sobre a proteção do vírus de Wuhan e eu não falei muito bem, vocês riram. Alguns disseram, o pastor está orando por nós pelo vírus de Wuhan, está tão longe, sabe, não vai chegar aqui. Mas eu já estou vendo o final deste vírus também. E como vai acabar? Eu falei com a minha esposa ontem. Como vai acabar, mas não vou falar para você agora. Glória a Deus. E disse haverá grandes terremotos e também fomes e pestilências. Olha aí, aqui temos pestilências. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então olha bem, pestilências, plural. E falamos sobre o coração dos homens desmaiando de medo. E então, bem no final, o Filho do Homem virá sobre as nuvens, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Mas que redenção? Está falando aos seus discípulos. Está falando a nós. Já estamos seguros. Então qual redenção? A redenção do corpo. A única coisa que estamos esperando de Deus é a redenção do nosso corpo. Nosso corpo será como o dele. Sabia que no céu não vamos ser como fantasmas? Como uma força sem corpo que só fica flutuando, não. Vamos ter o corpo como de Jesus quando ele ressuscitou. E olha, não vai estar sujeito a decompor-se. E nunca vamos envelhecer. Não vamos estar sujeitos a doenças. Vamos ter este corpo para sempre. Vamos viajar por todo o universo. Aleluia! Por isso, olha para cima. Não disse olha para baixo. Quando isso acontecer, não fique triste. São sinais. Então, olha, Deus está enviando esses sinais porque a terra está gemendo e essas coisas vão acontecer até o final. Saiba que ele está voltando. Antes do pior chegar, ele vai voltar. Ele voltará para a sua igreja. Amém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Pastor Prince, o anticristo virá primeiro. Se você crê nisso, você pode ir em frente com essa história. Eu vou subir. Ele não disse na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu voltarei só depois que o anticristo vier. Não foi isso. Ele disse, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Posso ouvir um amém? Amém? Então a única redenção que ainda falta é a redenção do nosso corpo. Olhe para alguém e diga a esperança para você. Certo, ainda há esperança. Olhe para alguém e diga a esperança para sua face ainda. Aleluia. Amém? Amém? Ninguém mais vai acordar com dores no corpo inteiro. Vamos ser sempre fortes, sempre com energia, sempre sentindo as melhores coisas dessa vida e saber que nós nunca mais vamos morrer. Você vai viajar rápido com carros de fogo e vai saber que você nunca vai morrer. Amém? Para sempre. Jesus ressuscitou dos mortos com seu corpo. Amém? E mesmo que ele disse, me toca, e ele pode comer, olha bem, ele comeu depois da sua ressurreição. Aleluia! Ele comeu peixe, também comeu mel. A esperança, aleluia! Ok. Estamos esperando a redenção do nosso corpo, que é algo que a Bíblia diz que quando ele voltar vai transformar o nosso corpo vil como o seu corpo. Então depois que esse coronavírus passar, deixe-me falar isso, depois que isso passar, não haverá mais perigo nesse mundo? Não. Haverá perigos. Eu te digo algo. Deus é tão bom. Quando ele disse, a praga está vindo, apesar do idioma hebraico dizer, Deus enviou. Mas Deus não enviou nada. Se você olhar o hebraico, vai ter um termo de consentir e também um termo permissivo. Quando diz o Senhor enviou a praga, diz que o Senhor permitiu a peste vir. A ideia aqui é que a sua mão está sempre protegendo. Até o mundo ele está protegendo. Mas chega uma hora que o homem quer insistir no seu caminho e não quer o caminho de Deus, Deus então tira a mão. Então você vai ver a realidade, Deus não enviou. Nesse sentido, então a Bíblia diz o Senhor enviou. Certo, mas até no hebraico, até na sua língua eles vão ter o tempo permissivo e dizer, o Senhor permitiu, mas não dizem o Senhor permitiu, o Senhor enviou. Mas no original, na sua língua, você vai ver, o Senhor permitiu. Amém.
Vou te mostrar um exemplo, ok? Vamos ler em Êxodo 12. E aqui fala da última praga. Por muitas vezes Deus falou. Preste muita atenção nisso, porque talvez você está pensando que é somente algo que aconteceu somente há 3.500 anos atrás. Tudo isso aqui. Não pense assim, muito tempo atrás. Não, olha só o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 10. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Como tupos, tipos. A palavra é tipos. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Viu isso? Nós somos essa geração de quem ele falou, certo? Então estudamos o Antigo Testamento para aprendermos. Amém. O padrão é o mesmo, o padrão. Qual foi a última praga? A última praga. Não foi o coronavírus. Qual foi a última? A morte dos primogênitos. Mas pense nisso, foi a 10ª praga. Imagina, uma praga. E Faraó endureceu o seu coração. Não deixou o povo ir. 2ª praga. Endureceu de novo. 3ª praga. Endureceu. 4ª praga. Coração duro. 5ª praga. Endureceu o coração. Então a Bíblia diz, o Senhor endureceu seu coração. Mas, olha, está no tempo permissivo. Porque ele endureceu seu coração, agora Deus diz, eu vou demonstrar o que um coração duro faz e como eu revelo a minha glória mesmo com esse coração. Eu vou usar isso para minha glória. Amém? Endureceu. 6ª vez, ainda endureceu. 7ª vez, deixe o meu povo ir. Muito simples. Deixe o meu povo ir. Recusou. Na 7ª vez, depois a 8ª vez, 9ª vez. E aí já basta, eu te mostrei tudo isso para te mostrar que Deus não só decidiu enviar praga. Deus teve misericórdia de Faraó e de toda a terra do Egito. E na 10ª praga Deus disse, essa é a última, a morte dos primogênitos. E Deus disse a Israel, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, Deus falou que a praga estava vindo, e mataria o primogênito, e Deus disse, coloca o sangue nos umbrais da porta. Nós vimos a cruz ali, eu já falei isso antes, tem os umbrais e a parte de cima, que fazia a cruz. E era o sangue. Somente Deus falou. A única coisa que protegeria Israel do destruidor foi o sangue. O sangue. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Todo dia agora, não menospreze isso e cubra sua família.